Porque no final das contas, eu que não perdoo acabo sofrendo mais do que a outra pessoa que não se arrepende. Não sei se você já passou por uma situação assim. E aí galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí ao vídeo 9 do vlog. E depois do último vídeo a gente começou a ter muita gente me adicionando no Facebook para fazer perguntas para me conhecer melhor. E como tem muitas perguntas sendo repetidas, eu tive uma ideia. O próximo vídeo, o vídeo 10, vai ser um vídeo específico para eu responder perguntas a respeito de mim. Entendeu? Então se você quer me conhecer melhor, tirar alguma dúvida a respeito de quem eu sou, o pessoal tem perguntado por que eu criei o canal, qual é o meu objetivo, o que eu faço da vida, de onde eu sou, por que eu penso dessa forma. Então se você tem algum tipo de perguntas nesse sentido, sobre mim, não simplesmente sobre o que eu penso, então pode escrever nos comentários aqui embaixo e eu vou estar no próximo vídeo respondendo algumas das perguntas, beleza? Então vamos lá. E lá vamos nós! Nesses últimos dias a gente teve algumas condenações acontecendo no Brasil. Alguns julgamentos chegaram ao seu final. Um deles é do Misael, aquele cara que matou a ex empurrando o carro numa represa e tudo mais. Foi condenado a 20 anos de prisão. E o goleiro Bruno também, que todo mundo ficou sabendo, aquele sumiço da Elisa e tal. Passou tanto tempo isso sendo investigado e julgado. E ele foi condenado a 22 anos de prisão por causa do assassinato, cárcere privado e várias outras coisas que juntaram na condenação do goleiro Bruno. Eu tava lendo a respeito dessas situações, sabe, de tragédias que acontecem, pessoas que podem ser consideradas monstros, assim, monstros pela sociedade. E eu tava vendo um caso de um rapaz de Goiás, o nome dele é Luiz Guilherme, ele tinha 19 anos, no ano passado, em agosto saiu essa matéria, e ele acabou assassinando a sua namorada de também 19 anos. Ele tinha usado LSD, parece que ficou loucão e acabou matando a própria namorada e inclusive até o pai. E o que me surpreendeu nessa notícia específica é o que eu tava lendo, o que aconteceu com a reação da mãe da garota que foi morta. A mãe dessa garota, ela foi na delegacia para receber esse garoto quando ele chegasse. E todo mundo sabe que o que acontece é sempre um escândalo, a mãe querendo arrebentar a cara do assassino da filha. Isso é a lógica que aconteceria talvez na minha vida, na sua vida, querer matar o cara. E essa mãe, ela ficou esperando e quando o rapaz veio chegando, escoltado pela polícia, ela tentou e fez força para ultrapassar a barreira, tentaram segurar ela. E quando ela chegou no rapaz, nesse Luiz Guilherme, ela simplesmente abraçou esse rapaz e falou assim: meu filho, o que você fez com a sua vida? Você consegue imaginar isso? Essa mãe tinha perdido a filha de 19 anos, assassinada por esse cara, e ela abraça o cara, chama o cara de meu filho, dizendo assim, o que você fez com a sua vida? E foi depois entrevistada e ela falou que perdoa esse rapaz, que sabe que ele precisa passar pela consequência daquilo que ele fez, mas que ela perdoa ele. É muito estranho, porque normalmente quem iria mais sofrer com a morte da menina é exatamente a mãe. E quando a gente pensa que quem mais sofre talvez seja quem tenha mais dificuldade em perdoar, ela seria a pessoa com maior dificuldade em perdoar. Só que ela conseguiu fazer isso. Outro caso recente, que eu comentei até, acho que 3 vídeos atrás, é daquele rapaz que foi atropelado e perdeu seu braço. E foi entrevistado também e ele diz que perdoa o cara que atropelou ele e jogou o braço dele longe. Também entende que precisa ter consequência e que a gente não misture as coisas, perdão e consequência. Nossos erros, eles podem ser muito facilmente perdoados, mas as consequências, infelizmente, elas sempre vão acontecer, elas sempre vão surgir, maiores ou menores. Mas ele perdoou o cara que arrancou o braço dele estando dirigindo bêbado. Aí, cara, eu fiquei pensando, o que a gente é capaz de perdoar? O que a gente consegue perdoar? Quem merece perdão, entendeu? Tipo, o goleiro Bruno merece perdão? O Misael merece perdão? O cara que atropelou lá e arrancou o braço do rapaz merece perdão? Hitler merece perdão? Osama Bin Laden merece o nosso perdão? Porque assim, o que eu tenho pra mim é que merecer por merecer mesmo perdão, nenhum de nós merecemos, mas nós recebemos o perdão. O que eu entendo quando eu vejo a Bíblia, o Evangelho, é que Jesus, ele se entregou numa cruz, ele morreu para que fossem perdoados os meus pecados. O problema é que a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar as pessoas. Tem erros que a gente considera imperdoáveis. Eu fiz essa pergunta no meu Facebook, muita gente deu opinião, queria agradecer todo mundo aí que falou. Tem muita gente que não consegue perdoar traição, traição de namorada, traição de amigo, não consegue perdoar bullying e várias outras coisas. Tem um momento que Jesus está ali no meio da galera e começa a querer explicar como que eles deveriam orar. E no meio da oração que Jesus deixa como exemplo, ele fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então a lógica é que a gente pode pedir perdão a partir do momento que nosso coração é disposto a perdoar.
Se a gente não perdoa, como que a gente vai ser cara de pau de pedir perdão pelos nossos erros? O que eu percebo é que é necessário que a gente perdoe, independente de haver arrependimento do outro lado. O arrependimento é com a outra pessoa. O seu perdão, ele tem que sair naturalmente, entendeu? Por mais difícil que seja. Tem algumas situações que é mais necessário que a gente perdoe do que a outra pessoa seja perdoada ou sinta arrependimento. Porque no final das contas, eu que não perdoo acabo sofrendo mais do que a outra pessoa que não se arrepende. Não sei se você já passou por uma situação assim. Eu gostei demais, cara, do que eu vi na internet, do que eu vi uma notícia saindo por aí a respeito do novo Papa, o Francisco, o argentino, nosso hermano. E ele falou o seguinte na sua primeira declaração. Ele falou: Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E é bem isso, cara. Deus, a misericórdia dele é eterna, ela se renova eternamente. E Deus está sempre perdoando a gente, mesmo a gente sendo vacilão pra caramba. Outra coisa que eu fiquei muito feliz de ver, que eu li ontem a respeito do Papa, é que ele foi num presídio esses dias e lavou os pés dos presidiários, cara. Beijou o pé do cara. E ontem ainda ele foi num reformatório, fez a mesma coisa, lavou os pés de várias pessoas ali, de 12 pessoas. E uma das pessoas que ele lavou o pé, de boa, cara, era uma muçulmana. Talvez isso fuja um pouco do assunto perdão, mas tem a ver com o assunto humildade. Você precisa ser humilde para lavar o pé de uma pessoa que odeia você ou pensa em algo totalmente diferente do que você pensa. Da mesma forma que você precisa de humildade para perdoar alguém, mesmo sem que essa pessoa tenha pedido perdão, tenha se arrependido do que fez. E falando dessa questão do Papa que fez isso, lavou o pé desse montão de gente, eu me lembro de Jesus, cara. Eu tava falando a respeito disso essa semana na internet. Jesus era um cara que você via ele agachado, lavando os pés dos seus discípulos, aqueles pés pretos de sujeira, cheio de barro, cheio de bereba, sei lá. E aí Jesus se agachava ali para limpar esses pés. Jesus estava sentado num chão escrevendo na areia. Quando a galera chega para colocar uma questão diante dele super importante, ele não se levanta, se ajeita nem nada, ele continua no chão, rabiscando ali, fazendo um desenho. Eu fico imaginando o que Jesus estava fazendo, sei lá, um smile. E aí, cara, eu vejo Jesus chegando diante de Zaqueu, que estava no alto de uma árvore, e fala: ó, Zaqueu, desce daí, eu vou jantar com você. Eu vejo uma postura tão de, tipo, sempre embaixo, sempre meio curvado, sempre meio se colocando no mesmo nível, pelo menos, das pessoas e não acima. Enquanto tem tanta gente tentando se colocar com o nariz pra cima, em cima de grandes púlpitos e grandes altares, querendo ser idolatrado, querendo ser colocado acima das pessoas normais, como um super-homem e tudo mais. Cara, não precisa disso. Talvez a gente precise aprender com esse Papa Francisco, essas coisas que ele tem feito, de demonstrar humildade. Não é necessário que se pregue ostentação, que se pregue questão de orgulho. É necessário que se pregue que as pessoas sejam humildes, que sejam prontas a perdoar o erro das outras. E isso não é só para líderes que eu tô falando. Eu tô falando para mim, tô falando para você também. Não tente ser um cara nariz em pé, um cara que anda por cima da carne seca. Tenta ser uma pessoa humilde, que anda junto com todo mundo, segurando na mão das pessoas e ajudando todo mundo que está do seu lado, perdoando o erro dessas pessoas. Afinal de contas, eu tenho certeza que muita gente que você tem dificuldade de perdoar não matou sua filha, não te abusou sexualmente, não espancou a sua avó, não fez nada disso. Então, cara, para de segurar perdão, para de ficar se fechando, porque a maioria das vezes a pessoa que mais está sofrendo com isso tudo é você mesmo, que não consegue liberar perdão. Não liberar perdão é algo que traz mágoa para o nosso coração. E quando a gente perdoa, é como se fosse um laxante de mágoa, entendeu? Tudo isso é liberado, tudo isso sai. Tudo isso é eliminado da nossa vida. Então, se você tem andado magoado com pessoas, perdoe essas pessoas, independente delas pedirem o seu perdão. Aproveitar esse final de vídeo aí para declarar um Feliz Páscoa para vocês. Esse vídeo deve estar saindo na segunda-feira, então a Páscoa foi ontem. Mas mesmo assim, Feliz Páscoa, muitos ovos. Agora o ovo tá mais barato, vai no mercado, tá tudo quebrado lá. Come ovo de Páscoa, engorda e a Páscoa me lembra que é o momento onde Jesus se entrega ali, né? Os últimos dias de Jesus. E Jesus na cruz, ele tava lá em cima, cara, pregado, o pessoal xingando ele, chicoteando ele, cuspindo nele, falando várias coisas para humilhar, para ser irônico com quem Jesus era. E aí Jesus pega e fala para Deus assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cara, você consegue entender o que Jesus está fazendo? Ele está pedindo perdão ali no mesmo momento que está acontecendo a ofensa. Ele já está pedindo perdão para o Pai perdoar essa galera do que essa galera está fazendo. E antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir mais uma coisa. Não brinque, não critique, não julgue uma pessoa que você conhece, que ela tem muita facilidade de perdoar pessoas, facilidade de esquecer. Ela foi traída ontem, no dia seguinte ela está novamente aí dando atenção, abraçando e tudo mais.
Não faça isso, porque às vezes você está achando que essa pessoa é babaca, e eu quero dizer que essa pessoa não é babaca. Muitas vezes ela já entendeu algo que você está tendo dificuldade de entender, de que a melhor postura, de que a melhor forma da gente rebater uma ofensa, uma acusação, uma traição, é a gente perdoando, simplesmente perdoando. Então não critique, não acuse, não tira sarro de uma pessoa que tem facilidade em perdoar. Tenta aprender com essa pessoa, beleza? Bom galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, como eu estou fazendo todos os vídeos, eu tenho que falar. Curte esse vídeo, compartilha ele, favorita, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou do vídeo, só curte. Tem um pessoal que está vindo me perguntar se pode pegar os meus vídeos e passar em acampamento, em palestra, em igreja, em estádio de futebol. Tô brincando, ninguém perguntou isso. E eu quero deixar aqui publicamente expresso. Você pode usar meu vídeo aonde você quiser. Pode pegar esses vídeos, salva no seu computador e manda ver. Solta aí para quem quiser assistir, não tem problema nenhum. Só coloca de onde você tirou, coloca de onde você conseguiu esse vídeo. Se quiser, coloca o meu nome aí, só para as pessoas saberem de onde veio esses pensamentos e onde ela pode encontrar mais vídeos parecidos com esse que você está mostrando. Só isso, pode passar aí à vontade, beleza? E para acabar, eu queria aí liberar perdão para todas as pessoas que no meu vídeo lá a respeito do Feliciano e tudo mais vieram falar um monte de coisa de mim. Vieram me julgar, vieram me acusar, falar que eu era o anticristo e que eu estava influenciando as pessoas, que tatuagem era do capeta. Então eu quero dizer que eu perdoo vocês e vão em paz. E é isso galera, um abraço pra você, obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto, é nóis, uhul! Ai, que besta, mano.